Olá pessoal, Ricardo Lobo da área, sim, para nossa segunda aula de zoologia. A gente tá falando dos invertebrados. A segunda aula, qual foi a primeira? Poríferos, pô, vai ver aí. Tem uma playlist, primeira aula, poríferos. A segunda aula vai ser de quinidários. Quinidários. O que danado é quinidário? Olha só. Quinida significa urtiga. São animais aquáticos, a grande maioria marinhos, que têm células urticantes e liberam substâncias urticantes que podem desde causar alergias até matar, dependendo da espécie. Você conhece esses animais? São as águas-vivas, são os corais, são os animais do mar, tá? Então, assim, existe uma diversidade grande nesse filo chamado quinidária. Antigamente, ele era chamado de Coelenterata, muito antigamente, tá? Coelenterata, por quê? Coelentero. Cele significa cavidade, entero significa intestino. Seriam os primeiros animais a ter uma cavidade intestinal. Opa. Peraí. Cavidade intestinal, intestino, órgão. Se tem órgão, tem que ter tecidos. Então, eles são eumetazoários, diferente dos poríferos, que eram parazoários, que não apresentavam tecidos verdadeiros. Os quinidários são os primeiros eumetazoários. Eles têm tecidos verdadeiros, porém, eles são diblásticos. Como assim diblásticos? Quer dizer que eles só têm dois tecidos embrionários, que são o ectoderma e o endoderma. E daí, professor? E daí que ele não consegue dar origem a todos os tecidos. Ele não dá origem a tecidos musculares, a tecidos conjuntivos, mas já dá origem a tecido epitelial, já dá origem a tecido nervoso. E é por isso que ele pode ter sistema digestório e pode ter sistema nervoso. São os primeiros animais a apresentarem isso, os quinidários, tá? Então, animais da maioria marinhos, diblásticos, com simetria radial. Isso que é uma simetria radial? Quer dizer que para dividir o corpo em mais de duas partes semelhantes. A gente não. Nós temos simetria bilateral, ó. Só dá para dividir o corpo em duas partes semelhantes. Mas os quinidários, eles são em simetria radial, já dizia assimétrico. A assimétrica é a esponja do mar, que não tem simetria nenhuma, ou no máximo é radial, tá? Mas a quinidário não, todos são radiais. Você pega uma água viva assim, vendo ela de cima para baixo, dá para cortar ela como se fosse uma pizza, em mais de duas partes semelhantes, entendeu? Então, que apresentam células urticantes, eles podem apresentar duas formas de vida, os pólipos e as medusas. Como assim? Os pólipos são formas sésseis. Eu já falei no vídeo polífero o que era séssil, quando é fixo no substrato. Você está vendo aí essa anêmona do mar, que ela é séssil, ela é um antozoário. O que é um antozoário? Anto significa flor. Os animais em forma de flor, lindo, né? Isso aí é a classe dos corais e das anêmonas do mar, os antozoários. Inclusive é muito bonito, né? Sabe por que eles são bonitos assim? Porque eles também, assim com as esponjas do mar, se associam a microalgas, aquele zooxantelismo, tá? Então, assim, essas microalgas vivem dentro dos animais e aí vão conseguir um ambiente mais estável, mais legal, mais protegido para eles sobreviverem e, em troca, fornecem nutrientes para esses animais. É bom para os dois, é um mutualismo, é um zooxantelismo. Por isso que são tão lindas assim as anêmonas do mar. Mas também ele pode assumir a forma de medusa, não anêmona não. Mas o que é uma forma de medusa? A medusa é uma forma planctônica, é aquela da água viva, tu conhece, já viu, tá? Essa estrutura de medusa. Então, ela vai flutuando, vai ao sabor das marés, tal. Ela pode até ter um jato propulsor, tal, mas assim, o máximo normal que dela é ficar flutuando, elas são consideradas como planctônicas. Então são as duas formas, ou forma de pólipo ou forma de medusa, e você tem vários quinidários que têm as duas formas. Como assim? Tem uma fase de vida como pólipo e uma fase de vida como medusa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Continuando, né? Então já falei da diversidade, vamos falar da fisiologia. Já comentei que os quinidários, eles têm um sistema nervoso, e o sistema nervoso ele é difuso. Como assim difuso? Eles têm neurônios, isso é uma novidade. Porífero não tinha nada. Eles têm neurônio, mas eles não têm um sistema nervoso central, não tem um cérebro comandando isso. E aí, professor? E aí age como se fosse reflexo. Então, o reflexo, né, um movimento sem a consciência do cérebro, eles agem como se fosse um reflexo. Então, se você der um estímulo, ele vai reagir rápido, porque tem sistema nervoso. Mas, como os neurônios estão todos espalhados, não formam gânglios, não formam um cérebro, não formam um sistema nervoso central, ele consegue reagir rápido, mas reage desorganizadamente, como se fosse simplesmente um
reflexo, não é uma coisa consciente. Mas é interessante para ele. Melhor do que, né, não poder reagir a nada. Quer dizer, na verdade, todo ser vivo reage, né? A condição para o ser vivo é a excitabilidade. Agora, a diferença é se você reage rápido ou reage lento. Quem reage rápido pode se defender. Quem reage lentamente, o máximo que vai fazer é se regenerar, como as esponjas do mar. Elas se regeneram, têm uma capacidade de regeneração grande. Os quinidários até também podem se regenerar, mas bem menos do que as esponjas do mar, já são animais um pouco mais diferenciados. Em relação ao sistema digestório, é um sistema digestório incompleto. Como assim um sistema digestório incompleto? Quer dizer que tem um único orifício que serve de boca e ânus. Assim, é melhor do que ser tapado igual os poríferos, pô, né, não? Então você tem, por onde o alimento entra, os resíduos saem, meio misturado, mas já tem uma cavidade digestiva, já tem digestão extracelular, então já vai conseguir capturar alimentos maiores, vai conseguir mais nutrientes, sem uma dependência menor daquelas microalgas, entendesse? Então, o sistema digestório incompleto, porque tem um único orifício que vai servir de boca e ânus. E o resto é por difusão. Excreção por difusão, respiração por difusão, transporte de nutrientes por difusão, todo o resto é por difusão, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, os únicos sistemas que ele tem é sistema digestório e sistema nervoso. Inclusive, só uma curiosidade, tu sabia, se a gente for estudar a evolução do ser humano, a gente segue na mesma ordem da evolução animal? A gente chegou a um tempo que a gente não tinha tecido diferenciado, mórula, blástula, né? Depois a gente começa a diferenciar os tecidos, o ectoderma, o endoderma, só depois aqui vai vir o mesoderma, e aí começa o primeiro sistema a se formar, é o sistema digestório, depois é o sistema nervoso, é a mesma ordem, é fantástico, por isso que o desenvolvimento embrionário é considerado como uma prova da evolução, é como se estivesse contando uma historinha da evolução dos seres vivos, é lindo. Aliás, biologia é lindo. A principal célula que pode ser citada em prova dos quinidários é o quinidócito. O quinidócito é aquela célula urticante, a célula que vai liberar o veneno do animal, tá? Então ele tem uma organelazinha derivada do complexo de Golgi, que é a quinida, e dentro dela tem um filamento, que é isso que você está vendo aí, esse chicote que você está vendo, que é o nematocisto, tá? É nesse chicote que vai ter a substância urticante, que vai injetar na pele do animal. Como eu disse, pode causar desde alergias até matar o animal que for ferido. Um quinidário, ele pode ter centenas ou milhares de quilômetros. Isso é fantástico, camarada. É o tacozinho do quinidário e mostrou o disparo dos nematocistos. Olha, que coisa fantástica, tá? Então ele pegou o pessoal do microscópio para a gente ver isso a olho nu, tá? Para mostrar ele dentro do microscópio, para mostrar não só o nematocisto disparando, como você está vendo agora, mas vai mostrar o veneno saindo. Olha o cara aí que fez isso, tá? Eu vou colocar aqui. Olha só, olha aqui, tá saindo, ó. Como assim sai isso? Sai por dois motivos, tá? Sai por contato físico. O veneno sai, tá vendo o veneno saindo? Tá vendo? Impressionante, né? Sai ou por contato físico, quando você toca no animal, ou por diferença de concentração. Como assim? O animal tem água salgada e tu tá em água doce. Okay? Pessoal, e esse veneno, o que a gente faz para anular o veneno? O pessoal pergunta muito isso. É verdade que pode estar xixi? Assim, veja só, na verdade, essa dica aí é para quando é queimador de caravela. Na caravela tem isso sim, porque o veneno da caravela é um veneno alcalino. E aí você tem que colocar um ácido fraco. Se a pessoa não for vegana, se ela comer carne, o xixi dela, ela é ácido, é um ácido fraco, né? Então, sim, ajudaria a anular o veneno, né? Diminuir o ardor da queimadura. Tem uma coisa melhor do que isso. Eu não imagino colocar isso em prova. Juro a você, não imagino. Alguém tá cheio, a resposta, xixi. Tá? A resposta de prova sempre é ácido acético. Ácido acético. Vinagre. Tá? É um ácido fraco, um ácido orgânico, tal. Botaria tranquilamente vinagre, resposta, tal. Tem uma dica que se eu tivesse fazendo a prova, eu faria. Eu sempre digo isso nas minhas salas, tá? E se você, porque vinagre não é uma coisa que você acha facilmente na praia, né? As pessoas não fazem, né, a bolsa de praia, protetor solar, toalha, vinagre, não é normal, não é comum as pessoas fazerem isso. Mas é muito comum na praia você encontrar vários tipos de bebidas. Então imagine se ele pegasse e colocasse lá como opção água mineral,
refrigerante, cerveja, cachaça, sei lá, entendeu? Se fosse colocando essas opções, o que é que você colocaria? Poxa, e aí? E aí botaria cachaça. Oi? Porque o teor alcoólico da cachaça é acima de 40%, de 40% para cima. E daí que álcool em alta concentração tem um caráter ácido, um ácido fraco. Então poderia pegar, misturar biologia com química e lascar isso na prova. É uma opção, mas o normal é ácido acético, vinagre, é a resposta que eles vão ter, tá? Aqui você tem um dos animais mais venenosos do mundo, é a vespa do mar. A vespa do mar pertence a uma classe chamada Cubozoa. São 4 classes de quinidade. Os antozoários, né, que são as anemas e os corais. Os sifozoários, que são as grandes medusas, né, as águas-vivas, aquelas que tem a umbrella, essa estrutura aí, de flutuação. É umbrella mesmo. Tá? Circular, né? E tem os cubozoários, que tem essa umbrella cúbica, meio quadradona, e tem ainda os hidrozoários, que eu daqui a pouco mostro para vocês eles. Mas, vê só, a vespa do mar é um dos animais mais venenosos do mundo, só tem na Oceania, ainda bem que a gente não tem isso aqui no Brasil, tá? Mas, até agora, pelo menos, né? Um acidente com um animal desse pode matar uma pessoa em questão de minutos. Parada cardiorrespiratória. Então, é um animal muito, muito, muito perigoso e pertence a esse filo quinidária, tá? Aqui você já tem a hidra. A hidra é um hidroide, pertence à classe, né, hidrozoários. Que é isso? São animais que eles passam a maior parte do tempo da vida como pólipos. E aí você tem marinhos, e a hidra, ela é de água doce, é uma exceção, né? Porque a grande maioria é marinha, mas a hidra não, é de água doce, e ela está fazendo o que aí? Brotamento, reprodução assexuada por brotamento, perfeito, bonitinho. E a reprodução sexuada? Eita. A reprodução sexuada, a gente vai dizer que é por... vai usar aquela classificação que eu falei de porífero. Tu não viu a aula de porífero? Vai ver a aula de porífero, pô. E assim, por exemplo, é monóico ou dioico. Aí, como que eu vou saber isso? Pessoal, o que é metagênese? Tá mostrando aí do lado. Metagênese é alternância de gerações. Esse animal, ele pode, não é obrigatório, não é em todos, ele pode ter a forma de medusa e a forma de pólipo. Tá? A forma de pólipo é a forma assexuada. Tá? Vai ter a reprodução assexuada por brotamento ou estrobilização, que é o que está mostrando aí na imagem. Estrobilização é um brotamento que ocorre na extremidade. Então você está vendo aí, ó, saindo do pólipo um monte de medusazinha. E tem a fase sexuada, que são as medusas. E dá uma olhada que essas medusas, está vendo que tem um símbolo masculino e feminino. Então, elas são dioicas, têm sexos separados. Você está vendo que os gametas estão sendo jogados na água, não é jogando um gameta em direção à outra, está jogando os dois na água. Então, a fecundação é o quê? Externa. E tem um estágio larval, que é a plânula. Então, o desenvolvimento é indireto. Então, neste caso, o animal ele é dioico, com fecundação externa e desenvolvimento indireto. Mas, repito, isso é muito da espécie. Então, tu tem que olhar a imagem, analisar a imagem. E, nesse caso, ele está mostrando uma coisa que é rara entre os animais, que é a alternância de gerações. 2 fases adultas, uma fase assexuada, que é a fase de pólipo, e uma fase sexuada, que é a forma de medusa. Aqui algumas coisas curiosas, que isso é muito importante para o Enem. A caravela não é um animal, a caravela é uma colônia de animais. São dezenas, centenas, milhares de animais colados uns aos outros. Inclusive, olha a casca de banana, não é medusa, são pólipos. São pólipos, não é fixo. Pois é, um desses pólipos forma esse flutuador, né? Que vai manter ela flutuando, e os outros vão formar os tentáculos. É uma colônia, tá? Mas não é forma de medusa, eles têm forma de pólipo. Outra colônia são os hidroides. Essa aí já é uma colônia acessa, uma colônia fixa. Você está vendo, parece umas penas, né? Pois é, cada tubinho desse é um indivíduo. Tá? São hidrozoários. E ainda uma outra colônia aqui, o coral cérebro, tá? Também aí formado de milhares e milhares de animais. E aqui eu trouxe ele para falar de outra associação,
que é o branqueamento de coral. Como assim? Está ligado dos desequilíbrios ambientais, porque está havendo muito gás carbônico, tá, a acidificação dos oceanos, tá, o aquecimento global, tal. Isso pode fazer com que aquelas microalgas, as que vivem em associação dentro dos corais, essas microalgas morram ou elas migrem para outra região e elas, ao abandonarem os corais, esses corais morrem juntos, tá? Por isso que é um mutualismo, zooxantelismo, porque é uma relação obrigatória. Se um morrer, o outro morre junto, tá? Por isso que esse negócio branco aí é o endoesqueleto. Eles têm uma estrutura, tá? De carbonato de cálcio que sustenta o animal, quando céssio, claro, e aí fica com essa estrutura branca aparecendo, quer dizer que toda essa área, os animais já morreram, a parte de baixo ainda está vivo, né? Porque não é uma coisa de uma vez só, mas é uma preocupação. Por quê? Porque esses animais, já que eles se associam com as algas, eles fazem parte da base alimentar das cadeias alimentares marinhas. Então, a morte desses animais é muito preocupante para todo o ecossistema e não apenas para eles. E aqui uma curiosidade, só porque eu disse no início que antigamente esse filo quinidário era chamado de selenterado, né? Os primeiros que tinham um sistema digestório. Esse filo selenterado ele foi dividido em dois filos, o filo quinidária, tá? Que é o que a gente continua estudando no ensino médio, e tem um filo quitenófilo, eu só vou falar rapidamente dele, que também parece águas vivas, só que eles não têm os quinidócitos, não tem aquelas células urticantes, então fazem mal a ninguém. Ao invés disso, eles têm uns pentes luminescentes, que é para atrair animais, sim, porque luz, energia pode indicar alimento, tá? E aí a zooplâncton vai atrás dessa luz e essas, entre aspas, águas vivas diferentes que não têm os quinidócitos, elas acabam se alimentando desses animais. Só para você saber que existe tal, uma curiosidade mais do que qualquer outra coisa. Sabendo isso, a gente parte para quê? Para o exercício, né? Não antes de você curtir o vídeo, né? Vá curtir, propague o canal para todo mundo, tá? Sabendo que os quinidários apresentam duas variações em seu plano corporal e que a imagem abaixo representa as águas vivas, marque a alternativa correta. Letra A. Água viva é um tipo de pólipo. Pólipo não, né, filhinho? Medusa. Letra A errado, letra B errado pelo mesmo motivo. Letra C. Água viva é um tipo de medusa. Beleza. Pois permanece fixa só se você tiver abestalhado. Não é não? Você olha aí. Como é que você é fixo, pô? Tá flutuando. Não é não? Sei não. Letra D. Água viva é um tipo de medusa. Ok. Pois apresenta... Pois apresenta o quê? Uma movimentação ativa. É isso. Né? Se movimenta. Flutua. Você pode até ter um jato e tal, mas normalmente elas são consideradas como planctônicas. Então é a resposta, letra A. Dele dado. Beleza? Tudo bem? Ok? Gostou do vídeo? Curte aí. Tchau! Cheiro para todo mundo.